Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Irena Freitas, eu estou aqui no FIMA para falar um pouco sobre ilustração infantil, especificamente ilustração para livros infantis. Então, deixa eu abrir aqui meu slide, que eu acho que tudo vai ficar mais claro. Então, como eu disse, meu nome é Irena Freitas, eu sou ilustradora, eu trabalho com diferentes mercados, mas principalmente com ilustração para livros infantis. Eu sou graduada em jornalismo pela UFAM, que eu sou aqui de Manaus, e sou graduada também em design gráfico pela Faculdade Marta Falcão, também aqui em Manaus. Eu tenho mestrado em ilustração pela SCAD, que é uma universidade nos Estados Unidos. Aqui tem alguns dos meus livros que já foram publicados, e esses livros que eu listei são livros que eu também sou autora. Então, eu escrevi e ilustrei o livro inteiro. O meu primeiro livro foi o Manaus, pela edição Barbatana, e esse livro foi parte da minha tese de mestrado, então eu fiquei muito feliz que ele foi publicado em 2019. Em seguida, eu lancei um livro pela Leiturinha chamado Um Dia, em 2020. E ano passado lancei um livro chamado A Floresta, que é um livro sem texto, é um livro só imagem, pela Companhia das Letrinhas. Ano passado eu também lancei meu segundo livro pela Edições Barbatana, que foi Debaixo da Minha Cama, e esse livro, não, e esse ano eu tenho um livro que está para ser lançado ainda em março. Essa palestra está sendo gravada em março, chamado Vovó Tem Cada História, que vai sair pela HarperCollins. Então, estou muito animada para ver esse livro pronto. Alguns dos meus clientes são Folha de São Paulo, a Penguin Random House, New York Times, eu trabalho para a Escriba, que é uma editora de didáticos, FDT, Washington Post, e por aí vai. Então, nessa palestra inicial, eu queria falar um pouco do meu processo, mas eu também queria mostrar meus trabalhos, por exemplo, para editorial, que esses são dois, um para o Post e outro para o New York Times, que são ilustrações que foram para jornais. E eu também faço ilustrações para organização não governamental, como ONGs, e também para publicidade, mas eu trabalho bem menos com publicidade. Então, aqui são alguns dos livros que eu já ilustrei, não como autora, apenas como ilustradora. E aqui alguns dos meus livros que foram publicados como autora e ilustradora. Então, antes de entrar nos projetos, explicar um pouco do meu processo criativo e como entrar no mercado, eu queria falar um pouquinho também sobre a anatomia do livro, porque eu acho que esses conceitos técnicos são super importantes de serem pensados antes de você começar a fazer uma ilustração, principalmente quando você está trabalhando num projeto grande, extenso e que dura muitos meses como um livro ilustrado. Então, eu tenho os conceitos bem básicos, então, assim, como o livro é dividido, ele tem várias partes, e as partes principais, na verdade, que a gente geralmente trabalha, em geral, com parceria de um designer, geralmente quando uma editora entra em contato com você para fazer as ilustrações do livro, você vai trabalhar com um designer e um diretor de arte para poder fazer o projeto gráfico desse livro de uma forma coerente. Então, as partes principais que a gente trabalha é a capa, a contracapa, a lateral do livro, né, que é a espinha dorsal, e a folha de rosto, que é essa aqui onde encaixa a capa e a contracapa. Ixi, meu mouse não está aparecendo. Mas essa parte 6. E nós temos a folha de rosto também. Então, eu vou explicar um pouquinho mais um por um. A guarda, que é essa parte onde, logo quando a gente abre o livro, a gente tem aquela parte que está colando a capa no miolo do livro, é o que nós chamamos da guarda. A guarda geralmente não é uma ilustração muito elaborada. Alguns autores resolvem usar a guarda como uma forma de começar a contar a história, mas algumas pessoas usam só como uma ilustração. Geralmente é uma padronagem, uma ilustração simples, é algo que vai se repetir, só para realmente trazer todos os elementos do livro juntos num só conceito, mas não é algo que já começa a contar a história. Logo em seguida, nós temos a folha de rosto. A folha de rosto, geralmente, aqui eu tenho dois exemplos de livros que eu fiz.
Esse um dia é uma ilustração mais simples, é só um solzinho e tem o título do livro. Sempre tem o título de livro na folha de rosto e ao lado tem todas as informações catalográficas do livro. Ou seja, quem trabalhou no livro, quem é o designer do livro, quem é a editora, quando ele foi publicado, se essa é a primeira edição, segunda edição, onde ele foi impresso, que tipo de material ele foi impresso. Então, todas essas informações vão na folha de rosto. Quando você está trabalhando só com a ilustração do livro, geralmente essa parte de incluir o texto fica para o designer, a não ser que o cliente entre em contato com você diretamente e ele quer que você faça todo o livro. Eu nunca trabalhei nesse modelo. Geralmente, quando eu trabalho em parceria com editoras, então eles têm um designer que me ajuda nessa parte e eu realmente fico só encarregada de fazer a ilustração e de vez em quando eles me pedem para fazer o lettering do título. Mas às vezes eles também fazem o lettering, eu só realmente auxilio no processo. Aqui é o miolo do livro, e o miolo do livro eu só trouxe aqui alguns exemplos para vocês terem uma ideia, que é a parte central, que são as ilustrações que vão contar a história do livro. Esse é um exemplo que eu trouxe de um livro que eu trabalhei, mas eu vou entrar em detalhes em slides a seguir. E aqui é a capa. Eu também vou falar um pouco mais da capa depois, mas a capa é um momento que você trabalha muito com muitas pessoas dentro da editora, porque você, além de lidar com o diretor de arte, você também tem que lidar com o pessoal do marketing, porque geralmente eles têm uma forma de como apresentar melhor essa capa. Geralmente eles têm ideias de como seria melhor fazer o marketing a partir dessa capa, porque apesar das pessoas dizerem que não compram o livro pela capa, elas compram sim, é o que mais chama atenção quando você está numa livraria. Mesmo quando você está num site como a Amazon, você tem certeza que aquela capa é de fácil leitura, que as pessoas vão ver, mesmo aquela resolução super pequenininha que aparece no site. Então, é algo que quando você está ilustrando a capa, você precisa levar em consideração várias opiniões, então é sempre um desafio, mas é muito bom ver quando tudo dá certo, assim, quando você vê o trabalho do designer com a tipografia, o trabalho seu da ilustração, meio que tudo se juntando e dando certo. Então, eu quero mostrar um estudo de um case, né, meu, que é o Terminantemente Proibido, que foi um livro que eu terminei recentemente para a FTD, e eu vou falar um pouco mais desses processos que eu mostrei até agora em detalhes. Eu acho que vai fazer mais sentido também. Uma coisa que eu sempre falo quando eu dou workshops de livro infantil ou quando eu faço mentorias é que é bom quando você quer apresentar no mercado que você quer trabalhar nessa área, você tem algum projeto de livro infantil, mesmo que não seja algo que você escreveu, é engavetado. No caso, assim, você não quer publicar um livro, você não quer escrever um livro, você realmente só quer trabalhar como ilustrador. Então, é bom ter um projeto assim de mais de uma imagem da mesma sequência da história, só para quando você apresentar para o editor, eles terem uma noção assim que essa pessoa consegue fazer várias cenas com o mesmo personagem, trabalhar na mesma linguagem em múltiplas ilustrações. Eu acho que isso ajuda o diretor de arte, o editor, ter uma noção melhor de como o seu trabalho vai ser apresentado em múltiplas imagens. Porque às vezes a gente faz uma ilustração muito bonita e a gente não consegue reproduzir essa ilustração, e no caso de um livro, isso não pode acontecer. A gente precisa conseguir reproduzir aquele mesmo efeito em múltiplas páginas. Então, isso é um exemplo do que eu fiz. É um livro da FTD, então eu não escrevi, é um livro que estava na sua. Eles tinham esse livro há um tempo, mas ele era uma versão muito antiga, feita nos anos 90, e eles queriam repaginar o livro, então eles entraram em contato comigo porque eles queriam uma nova linguagem para as ilustrações do livro, que fosse algo que as crianças atualmente conseguissem se identificar mais. Então era repaginar um projeto antigo. Então, geralmente, quando a editora entra em contato comigo, a primeira coisa que eles mandam é o texto todo por escrito, e aí eles me perguntam: você gostou do texto? Você tem interesse de ilustrar esse texto?
E se eu gostar, o que eles mandam em seguir é o texto decupado, ou seja, o texto dentro do layout do livro. Então, eles fazem a proposta de quantas páginas eles querem nesse livro, quanto texto vai ser espalhado em cada página, como é mais ou menos o layout, o tamanho do livro, a proporção de onde vai entrar cada informação. Aqui nós temos as margens do livro, essas marcas na lateral sobre a margem do livro, quanto vai ser cortado. Então, eles me dão uma noção de como eu vou precisar trabalhar esse espaço. Geralmente, quando eles me mandam assim, uma página em branco, eles me dizem: ah, esse bloco de texto, se você quiser trazer para a esquerda, não tem problema. Você pode colocar embaixo ou em cima, mas ele precisa ser desse tamanho, a fonte vai ser mais ou menos desse tamanho. Então, não mude muito essa proporção, mas esse é o tanto de texto que vai ter na página. Aqui são algumas outras páginas do mesmo estilo e eu vou mostrar como eu trouxe essas páginas do texto para os primeiros rascunhos. Então, assim, depois que eu leio o texto e eu tenho essa noção de quanto espaço e quantas páginas eu tenho para cada livro, eu começo a pensar no tom da história, no tipo de ilustração que eu gostaria de fazer, qual é a vibe da história, quais são as cores que eu gostaria de trabalhar no futuro. Então eu começo a procurar meio que referências visuais de como trabalhar tudo isso. Então eu começo a fazer o mood board, e o mood board você pode fazer tanto numa pasta no seu computador, ou você pode fazer também no Pinterest. Existem várias opções. Aqui eu só trouxe algumas das imagens que eu selecionei para esse livro, mas geralmente eu escolho muitas e muitas imagens, eu só trouxe algumas para ilustrar o que eu geralmente faço com o mood board. Então, esse livro era um livro didático, mas era sobre uma escola, e nessa escola tudo era proibido, eles tinham muitas, muitas regras, mas a regra, assim, mais sagrada de todas é que ninguém podia mascar chiclete. Então todos os alunos, eles tinham um esconderijo de chiclete no jardim do colégio, e eles plantavam ali, né, não plantavam não, eles escondiam os chicletes ali no jardim, e um dia nasceu essa árvore de chiclete no quintal do colégio, e ela foi crescendo, assim, desproporcionalmente. Então, quando eu estava procurando referência para o livro, eu procurei muitas imagens, assim, de árvores muito grandes, árvores com muitos galhos crescendo em direção ao céu. Eu também busquei referência na história do João e o pé de feijão, porque eu achei que tinha a ver essa ideia de uma planta que vai crescendo fora de controle. Então eu tentei buscar referências nesse estilo, e não muito de estilo visual de como eu desenharia, eu gostaria de trabalhar dentro do meu estilo pessoal de ilustração, mas mais de como eu iria abordar essa ideia de uma árvore que está crescendo demais e perdendo o controle. Então, aqui foi alguma das minhas referências. E a partir disso, uma coisa que eu sempre gosto de pensar logo no início é a paleta de cores, né, do livro. E para esse livro eu queria que não tivesse tanto verde, porque eu queria que as folhas dessa árvore de chiclete fossem esse rosa bem. Cheguei nesse rosa bem chiclete, porque eu acho que tinha mais a ver com a temática do livro, e como é uma árvore mágica, assim, que não existe na realidade. Acho que seria legal ter uma árvore com folhas cor-de-rosa. Então, as outras cores eu fui pensando meio que em complemento a esse rosa. Eu achei que tipo, seria legal ter um azul para ter um contraste. Eu ainda queria ter o verde em alguns momentos, né? Porque ainda é um livro que tem essa temática meio de natureza, então fazia sentido. Então, eu fui pensando a partir disso. Eu gosto de pensar nas minhas paletas de cores logo no início, porque geralmente nas minhas ilustrações eu trabalho com uma paleta super limitada, então eu não escolho muitas cores ao longo do percurso. De vez em quando eu preciso adicionar uma cor para fazer a ilustração ficar mais coesa, mas geralmente eu sigo a cartilha da paleta de cores que eu crio inicialmente certinho. Então, esses foram os primeiros rascunhos que eu fiz, e esses rascunhos na fase de thumbnail eu estou mostrando para vocês, porque quando vocês
estiverem pensando no projeto, né, de livros, eu quero que vocês tenham uma ideia que ninguém começa desenhando os desenhos já certinhos, perfeitos, logo de cara, mas esse é um momento que eu não apresento essas ideias dessa forma para um editor, para um diretor de arte. Esse processo de ideação, de pensar de como vai ser cada página, como vai ser a progressão da história, é algo que eu mantenho só para mim, para os meus arquivos, e para eu usar isso meio que como uma guia no futuro do que eu vou desenhar. Por isso que eu não me preocupo de desenhar assim o rostinho dos personagens com super detalhe, ou a roupinha deles. Eu mantenho bem simples e básico, só para eu ter essa ideia chave do que eu quero desenhar para o resto do livro. Então, eu acho que as páginas que eu apresentei de texto no início foram essa 1 do grupo Quebrando as Regras e essa 4 do Azevedo Descobrindo Planta. Então, eu vou mostrar como ficaram os rascunhos que depois eu apresentei para a editora. Quando eu apresento os rascunhos para a editora, eu já apresento nessa forma. Então, eles são mais definidos, eles são mais detalhados. Eu faço tudo no papel, mas eu escaneio, limpo no Photoshop, tento meio que limpar os ruídos, deixar preto e branco, fácil de ler. E quando eu faço os rascunhos, eu faço de um jeito que eu sei que eu não vou precisar fazer muitas alterações no futuro. Ou seja, como eu entendo que eles vão aparecer na ilustração final. Às vezes o editor tem alguma observação, eles pedem para eu mudar alguma coisa, e eu mudo sem problemas, mas eu tento deixar o mais claro possível, porque quando eu for fazer arte final, eu não quero que o diretor de arte ou o designer tenha nenhuma surpresa de que vai surgir outro elemento. Então, eu tento manter tipo, o mais claro possível. Eu acho que me ajuda muito e não perder tempo em outras fases do processo da ilustração. Então, eu tenho essa ilustração, que é um grupo de alunos sendo chamado a atenção porque eles estão fora do regulamento de vestimenta do colégio. Como eu disse, é super rígido, eles não têm várias regras. Aí esse, quando ele descobre a plantinha de chiclete, e quando o editor me mandou essa página, ele me mandou essa parte grifada, né? Não media mais que 30 centímetros e suas folhas cor de violeta pareciam estar estranhas. Então, foi meio que a partir disso que eu pensei que talvez eu quisesse a folha da árvore do chiclete de outra cor, e eu conversei com o diretor de arte de, ao invés de ter violeta, talvez a gente pudesse usar o rosa, porque rosa é uma coisa que a gente associa mais a chiclete do que roxo, né? Então eles toparam a ideia e eu queria eu queria fazer as cores a partir disso. Então aqui é quando ele primeiro descobre o primeiro momento e em seguida a gente tem essa página mais lá na frente, quando a árvore já cresceu bastante e se tornou a escola, ela ocupou o lugar da escola toda. E aqui também tem outro momento que eles grifaram e disseram que queriam essa placa, com certeza, com um efeito que meio que parecesse mármore, uma textura que lembrasse mármore, essa placa escrita escola. Então, quando eles me mandaram os quando eles me mandaram as anotações dele, né, do pessoal do design, do pessoal da direção de arte, eles reforçaram isso, tipo, por favor, colocar essa placa escola de mármore, que estava parecendo um pouco uma placa de madeira, e eles iam pensar em ainda um nome, não queria que fosse a palavra escola. Depois eles pensaram e me mandaram para eu incluir. E eles também não queriam que o rosto do presidente aparecesse. Então, eu meio que dei um jeito, vocês vão ver como eu resolvi essa situação. Mas, de resto, eles gostaram da ilustração, foram realmente mudanças pequenas, como vocês podem ver, que a gente vai ajustando ao longo do processo, e isso é tipo, super normal. Às vezes, como ilustradores, a gente meio que deixa passar um detalhe batido, então ter um designer e o diretor de arte nos ajudam bastante nesse processo de pensar no livro como um todo. Então, aqui é uma das ilustrações finais daquela página que eu mostrei. Como vocês podem ver, não mudou assim, a posição dos personagens, o design dos personagens, não mudou muita coisa. Para esse livro, eu usei elementos que, tipo, as linhas eu fiz em
Eu fiz em nanquim, mas era aquele nanquim que é com que chamam brush pen, né? Que é tipo uma caneta que parece um pincel mesmo de nanquim. Então eu fiz as linhas dessa forma, eu escaneei e eu também fiz alguns elementos das roupinhas dos personagens, tipo a roupa da professora, eu fiz em recorte, eu escaneei, as botas eu fiz em recorte. Então eu fiz elementos separados e depois eu juntei tudo no Photoshop. Eu gosto de trabalhar no Photoshop porque quando você está trabalhando num projeto longo, assim, e um projeto que eu sei que vai ter alguns ajustes ao longo do processo, vai ter esse vai e volta. Então, eu gosto de ter tudo em layers separadas, que caso assim, caso o editor diga, ai, não gostei desse skate rosa, queria que ele fosse de outra cor, vai ser mais fácil de eu ajustar essa cor no Photoshop do que se eu estivesse fazendo tudo em aquarela, por acaso, por exemplo. Então, eu gosto muito de trabalhar no Photoshop desse jeito. Então, eu misturo elementos do tradicional, tipo as linhas que eu fiz em nanquim e as partes em colagem, mas eu faço também alguma parte, tipo, eu lembro que eu fiz o short, a saia das meninas, essa linha da blusa também no Photoshop, então eu misturo técnicas para chegar a esse resultado. Aí aqui aquela outra cena, com ele descobrindo a plantinha e essa eu acho que foi a primeira cena que eu colori, e geralmente quando eu tô trabalhando no livro, eh, eu faço todos os rascunhos, aí quando os rascunhos estão 100% aprovados, eu posso seguir para outra etapa, que é colorir o livro. Eh, eu mando uma ilustração colorida para o diretor de arte, só para ele ter uma ideia de como eu vou seguir colorindo o resto das ilustrações desse livro. Então eu mandei essa daqui, inicialmente, foi a primeira ilustração que eu colori, e eu mostrei para eles que eu queria, tipo, trazer esse elemento da colagem, tipo, da blusinha dele que eu recortei, eh, as flores eu recortei, depois eu mudei só a saturação delas no Photoshop, e também eu queria mostrar como ia ficar a plantinha do chiclete, e aí eles aprovam e a partir disso eu começo a trabalhar nas outras ilustrações do livro. Então, essa é a próxima. Como eu disse, eu tapei, né, o rosto do presidente, que foi o que eles me pediram, e eu trouxe essa textura de meio que de mármore para a placa. E depois eles resolveram incluir, junto com o resto do texto da página, o texto também da placa da escola. Então, geralmente, essa parte de texto fica por conta deles, a não ser que eles me peçam explicitamente, tipo, por favor, você pode fazer a tipografia dessa página, mas geralmente quando eles têm um designer na equipe, você não precisa se preocupar com isso, quem vai fazer todo esse trabalho vai ser o designer. Ah, então aqui eu queria voltar um pouco para a capa, porque toda vez que eu faço um livro, eu também faço a capa ilustrada desse livro. E quando a gente está fazendo uma capa, a gente tem vários elementos, como eu falei no início da palestra. A capa principal, que é o que a gente vê o texto, do nome do livro e o nome do autor. Então, o elemento principal dessa capa sempre é o nome do livro. Então, geralmente é o que tem mais destaque, é o de fácil legibilidade, é geralmente o elemento que ocupa maior espaço dentro da capa, e logo em seguida vem o nome do autor. O nome do autor, assim, se você for um autor muito famoso, best-seller, às vezes ele vem muito grande, tipo como é as capas do Stephen King, por exemplo. Mas geralmente é de um tamanho menor do que a tipografia que vai entrar no título da capa. Mas ela também precisa ser super legível e fácil de encontrar, porque quando você está na livraria, é uma informação que você quer ter de fácil acesso, né? O nome e o nome do autor do livro. E em seguida a gente trabalha com as ilustrações, meio que compondo essa imagem. E eu acho que uma coisa importante de pensar numa ilustração da capa de um livro é que ela precisa resumir a história, precisa tipo trazer o tom da história, de qual é o público dessa história, mas ela não pode colocar assim, nenhum plot twist que vai ter no livro, não pode entregar o final do que vai acontecer. Então a gente precisa manter um pouco do mistério.
Os livros sempre tem lombada, né, que é essa parte lateral, e também entra o título do livro e o título do autor, e a parte que geralmente quando a gente vai nas bibliotecas ou numa livraria, a gente vê arquivado. Então, esses 2 elementos da tipografia precisam de ser de fácil acesso, de fácil leitura. E também geralmente é onde incluem a logo da editora, então sempre tem esse elemento também. E a quarta capa, que é a contracapa também, geralmente tem um breve resumo do que é a história, para quando você vira o livro você sabe sobre o que se trata. Às vezes tem uma tagline que é tipo, como eu posso explicar? Uma tagline é uma chamada do que o livro é, mas nem sempre existe. Mas sempre tem um código de barra, e geralmente o código de barra é algo que a editora vai também repassar para você, e eles vão dizer aonde precisa entrar esse código de barra no design da capa, porque geralmente eles seguem um padrão dentro da editora, etc. Quando alguns livros têm orelha, que é essa parte lateral, né, que a gente dobra, e tem gente que usa para marcar o texto. E na orelha, na primeira orelha, que é na capa, geralmente tem um resumo, também uma sinopse do livro, e na orelha da parte de trás a gente geralmente tem uma informação sobre o autor. Geralmente livros infantis, eles não incluem orelha. Eu não sei exatamente o motivo, eu não sei se é porque os livros já são muito curtos, então você não precisa marcar a página, ou porque talvez as crianças possam destruir, e vocês precisam ter noção que quando a gente cria um livro infantil, eh, as chances dele ser destruído durante a leitura é muito grande, mas faz parte, é parte de brincar com o livro também, é destruir o livro. Não precisa ter esse preciosismo que a gente meio que cria quando a gente vai virando adulto, mas geralmente não entra no projeto gráfico de livros infantis a orelha. Quando entra, geralmente a editora te diz, mas nesse caso que eu fiz, não entrou. Então, quando eles me mandaram o layout da capa, eles me mandaram assim. Eles já tinham todos os elementos meio que delimitados, onde entra cada coisa, onde entra cada elemento, tipo logo, o texto do autor, como eu era ilustradora, meu crédito também entra na frente da capa, então entra como ilustrações, Helena Freitas, o nome da autora maior, o título do livro também maior, e a sinopse do livro, e também o nome do tradutor entra na contracapa, ou na quarta capa. E também o código de barras. Então eles me mandaram assim bem arrumadinho já, meio como eles previam que ia ficar todos esses elementos organizados, e assim como eles me mandaram o layout inicial das páginas internas do miolo do livro, eles me disseram: "Ai, não tem problema mudar um pouquinho o posicionamento desses elementos. Se você quiser trazer a sinopse do livro um pouco mais para a esquerda, para a direita ou centralizar, você tem essa liberdade. A gente só previu que a gente precisa de ter todos esses elementos na capa, então quando você for fazer o rascunho, leve isso em consideração." O que eu gosto de fazer numa capa assim é imprimir a capa, eu imprimo em preto e branco mesmo, e eu faço o rascunho ao redor de todos esses elementos. Eu acho que facilita a minha vida e facilita também para o pessoal que depois vai precisar organizar todas essas informações do texto, né, do design da capa mesmo. Então, eu propus algumas opções, como o livro tratava bastante disso, de autoritarismo, né, da professora que tinha muitas regras dentro da escola, eu pensei em ter essa mão, assim, mandando os alunos o que fazer. Eles queriam que o texto fosse assim na diagonal, então isso foi uma coisa muito difícil de encaixar dentro da composição. Eu tentei fazer da melhor forma possível, fiz algumas opções. Essa foi uma delas. Aí a gente tem os outros alunos ali, ou mascando chiclete, ou comendo da professora. Eu também fiz essa opção com a professora bem grandona olhando para o aluno, com a plantinha crescendo ali no fundo. E a terceira opção foi essa da árvore crescendo e
Na capa a gente tinha essa menina meio que voando com um chiclete como se fosse um balão, e eu acho que essa por ser uma opção mais divertida, mais lúdica e mais absurda também, que meio que abraçava essa ideia do absurdo de uma árvore de chiclete, foi o que todo mundo gostou da editora, então foi a que eu levei para a arte final. Então ficou assim, a ilustração final, com todos os elementos coloridos. Eu adicionei os passarinhos, eu acho que isso foi uma dica de um editor. Seria legal ter os passarinhos voando, mostrando que a árvore realmente estava assim, lá no alto, lá no céu. E depois eles incluíram toda essa informação do texto. Então, essa parte do texto eu não fiz, foi o designer da editora que lidou com tudo isso, mas quando eu estou fazendo as ilustrações, eu tento levar em consideração que eles vão precisar incluir tudo isso. Então, esse ficou o resultado final. Esse livro, ele é parte de uma série de livros da, da FDT chamada Histórias de Colégio. Vocês podem ver aqui lá em cima do, do código de barras, tem escrito Histórias de Colégio. E é uma coleção de 4 livros. Até agora eu já fiz 3. Esse foi o terceiro. Então a gente tinha essa preocupação que ele meio que casasse com as outras capas e com os outros livros que eu já tinha feito até então. Então essa é a coleção como está até agora. Todos meio que tem esse padrão da capa meio na diagonal, por isso do capa não, do título na diagonal, por isso que era algo que eles queriam manter, por terminantemente proibido, mesmo terminantemente sendo uma palavra muito maior do que saber perder, por exemplo, a pior hora do dia. Então foi difícil de encaixar e a gente pensou muito assim em não repetir as mesmas cores em cada livro, porque todos têm uma paleta bem certinha, então era o que a gente queria manter. Então foi um desafio assim manter a linguagem de todos esses livros, mas ao mesmo tempo trazer algo novo em cada um. Tipo, cada um ter sua identidade, mas também funcionar em conjunto. Mas é um projeto que é bem legal, que eu estou gostando muito de trabalhar. E eu nunca tinha trabalhado com uma série assim de 4 livros, que tá faltando o quarto, mas que precisassem manter uma linguagem. Então tem sido uma experiência. Esse próximo livro é um livro que eu quis trazer porque eu escrevi e eu ilustrei. Então é um processo um pouco diferente do que quando quando a editora entra em contato com você para fazer apenas a arte de um livro. O que acontece aqui? O nome do livro é Vovó Tem Cada História. Ele vai sair em março, meio de março desse ano, 2022. Então, geralmente, quando eu escrevo e ilustro o livro, a primeira coisa que eu faço é eu escrevo todo o texto e, a partir disso, como eu fiz no projeto anterior, eu divido esse texto em tantas páginas e vejo assim o quanto de texto eu preciso encaixar a cada página, quantas páginas eu vou precisar para o projeto inteiro. Então eu meio que já começo a pensar no projeto como um todo antes de apresentar para uma editora. Por quê? Geralmente, quando você apresenta para uma editora um livro, que você é o autor também e o ilustrador, você precisa mostrar o manuscrito completo. O manuscrito completo é todas as ilustrações e todo o texto bem definido e organizado. Então, é mais ou menos um livro já pronto para ser lido. Você não precisa colorir todas as ilustrações do livro. O ideal é que você colora pelo menos 3, porque a partir disso o editor e o diretor de arte eles vão ter uma noção do que da linguagem que você vai trazer para o livro, para as cores que você vai trazer, que tipo de arte finalização você vai usar no livro. Então você apresenta o projeto meio que já encaminhado, mas que também tem algum espaço para caso o editor falar, olha, essa página não está funcionando, talvez a gente precise substituir para outra coisa, ele também tenha espaço para trazer a opinião dele
e trazer a experiência profissional dele para o projeto. Então é um projeto que você precisa trabalhar em equipe para dar tudo certo. Então por isso que você precisa ter o livro completo, a história completa, mas em mente que podem surgir alterações no futuro, porque é parte do processo, acontece com qualquer livro. Se eu tivesse escrito o livro sem imagens, ia ter edições, então é parte do processo da edição. Então, como o projeto anterior, a primeira coisa que eu faço quando eu estou pensando no livro é dividir o livro em páginas. Por exemplo, eu sabia que esse livro ia ter 12 páginas duplas, então o total daria, se tem 12 duplas, daria. Gente, desculpa, eu sou muito ruim de matemática. Teria 24 páginas simples, né? 24 páginas simples. Então, eu fiz todo o storyboard, e isso é uma coisa que eu mantive só para mim. Eu estou mostrando para vocês porque eu acho que pode ajudar vocês, mas eu não mostrei esse nível de rascunhos para o editor. E a partir disso, eu comecei a trabalhar nas minhas ideias dos rascunhos finais. Alguns ficaram super parecidos com o que eu já tinha aqui, outras coisas mudaram bastante. Algumas páginas eu não entrei em detalhes, tipo essa página aqui que a festa de 15 anos da tia-avó, que eu sabia que ia ter muitos personagens e muitos bichinhos assim se mexendo, então eu achei que não valia a pena eu perder todo o meu tempo desenhando nessa parte, nesse estágio do processo. Então, quando eu fiz esse livro, a história desse livro é uma avó e uma menina passam a tarde juntas, e a avó meio que conta das histórias da família, as histórias dos tios, dos bisavós, dos primos, para essa menina, e ela conta de um jeito que parece tudo muito mágico. Ela mistura muito dessas histórias com lendas regionais aqui da Amazônia, então eu queria que o livro tivesse essa cara de, tipo, imagens que a gente geralmente vê aqui na Amazônia, em Manaus, porque eu sou daqui. É um livro baseado em situações que eu vivi com a minha avó. Não é um livro, não é um relato pessoal, mas é um livro assim baseado nesse sentimento de eu criança passando as tardes com a minha avó. Então eu queria que tivesse paisagens que remetessem aqui ao Amazonas. Eu queria que as imagens do livro remetessem à casa de uma avó, então tivesse essa carinha meio vintage, com elementos meio antigos dentro das ilustrações. Então, a partir disso, eu fui montando o meu quadro de referências. Como eu disse, eu faço um quadro de referências muito melhor do que esse, mas se eu mostrar todas as imagens para vocês, vai ser cansativo. Então, eu trouxe apenas algumas que eu achei resumia bastante o que eu tinha em mente, e a partir disso eu começo a trabalhar na paleta de cores. A paleta, não, esse daqui eu não fiz a paleta de cor antes, por quê? Eu tenho um motivo especial. Esse livro eu sabia que eu queria trabalhar com colagens, ou seja, eu queria trabalhar com imagens antigas e recortar no Photoshop e meio que implementar essas colagens nas ilustrações. E como eu não sabia que imagens eu ia achar, eu achei melhor assim fazer os rascunhos, depois procurar as imagens, e a partir das imagens ir meio que montando uma paleta de cores para as ilustrações. No caso, eu usei apenas imagens de copyright livre, ou seja, imagens que elas não pertencem a ninguém, ou são imagens muito antigas, então elas já são de livre acesso ao uso, porque quando a gente vai publicar um livro com imagens, mesmo que seja antiga, mesmo que seja de um banco de dados, a gente tem que ter certeza que essa imagem é de livre acesso e que você não está simplesmente jogando no Google flores e pegando a fotografia de uma pessoa que pertence a outra pessoa e que ela está vendendo aquela fotografia. Então eu sempre tenho que tomar cuidado em ter certeza que essas imagens são de livre uso e de copyright livre, então não vai dar problema lá na frente. Então, a partir disso, do, do meu mood board, eu comecei a fazer os rascunhos do livro. Quando eu faço os rascunhos do livro que eu mesma escrevi, eu incluo o texto. E às vezes, assim, eu incluo o texto,
mas o texto sofre alguma alteração, às vezes ele aumenta, diminui, mas eu meio que tento incluir só para o diretor de arte ter uma noção de quanto texto vai entrar naquela página. E eu também geralmente digo para eles assim: "Ah, eu usei essa fonte aqui nos rascunhos, mas é só um rascunho, se a gente quiser trabalhar com uma outra fonte, não tem problema, essa fonte é uma fonte qualquer que eu pego, não significa que vai aparecer no livro final, é no projeto gráfico final". Então eu fiz todos os rascunhos, eu não vou mostrar todas as páginas do livro, mas eu vou mostrar algumas que eu levei até o final para vocês terem uma noção. Então, como eu disse, eu geralmente tento manter os rascunhos o mais limpo, objetivo, fácil de compreender possível, só para não gerar nenhuma dúvida quando eu estiver apresentando o material. E para quando eu for fazer a arte final, não venham me dizer assim: "Ai, mas no rascunho você não incluiu esse gato, então a gente não gostou do gato na versão final". Não, o gato já está aí desde o início, então eu já tenho uma noção do que vai ser incluído no final. Então é uma coisa de autopreservação, mas também facilitar o trabalho da outra pessoa. Que é outra página. Essa página, assim, eu lembro que quando eu estava pensando, eu sabia que eu queria que a imagem meio que formasse um balão de fala, mas aí eu não sabia como encaixar o texto. E eu lembro que isso foi algo que eu conversei muito com os editores depois que o livro foi aceito. Eh, e o texto final, o como eles trabalharam a tipografia, eu acho que eu não tenho aqui o arquivo, mas ficou completamente diferente, ficou muito melhor do que isso daqui, então não leve em consideração como está a tipografia nesse rascunhos, é só realmente um exemplo que eu mostrei para eles, de como eu imaginei a paginação. Então, nesse livro eu queria trabalhar texturas diferentes, papéis diferentes. Alguns papéis eu fiz, algumas texturas eu fiz, outros eu encontrei, que eu tinha aqui por casa. Eu gosto de colecionar papéis especiais também, caso eu precise num projeto futuro. Então, eu meio que fui baseando a paleta de cores do livro a partir disso, mas foi quando eu comecei a buscar elementos que fariam parte das colagens finais. Então, eu busquei muitas árvores, tipo as palmeiras, a bananeira, eh, pequenos detalhes como peixe, às vezes eu usei um passarinho em alguma moldura de uma árvore, e às vezes eu só realmente usava essas folhas para fazer uma textura diferente em alguns dos elementos. Então, a partir de todo esse apanhado, assim, eu meio que fui montando uma paleta de cor, e foi essas as cores que eu cheguei no final. E geralmente eu tenho um motivo para cada cor, eu sabia que eu queria ter o azul para representar as águas, porque, assim, apesar das águas aqui do Amazonas serem escuras, serem mais puxadas para um negro, eh, eu queria água mais clara, porque eu achei que o contraste com uma cor muito escura não ia ficar legal com o resto das ilustrações. Ia meio que trazer um tom mais sombrio para o livro, e essa não era a minha ideia. Então eu sabia que eu queria verde para representar as matas, eu achava que o vermelho ia complementar bem as ilustrações, para trazer meio que um ponto de cor que fosse o contraste entre o azul e o verde, e eu queria ter alguns elementos em rosa por causa do boto cor-de-rosa, e o amarelo também era uma cor complementar para esses elementos. Então é uma paleta de cores um pouco maior do que do livro anterior, mas eu tentei, assim, fixo que eu queria essas cores se repetindo em cada página, porque é uma forma que eu uso para trazer também unidade em cada ilustração do livro. Cada ilustração faz parecer que faz parte do mesmo projeto. Então, a partir de todos esses elementos, eu fui montando a ilustração final. Então, por exemplo, vocês podem ver que, tipo, as árvores eu recortei, depois eu escaneei, alguns elementos, como essas folhas, foram colagem, e esses elementos, às vezes, eles faziam, por exemplo, eu lembro que essas flores, desculpa, as flores, elas eram partes de um buquê muito maior de flores, então eu selecionei as que eu queria, recortei. Às vezes eu mudo um pouco da saturação da cor para se aproximar mais dos outros elementos do livro. Então eu acho que trabalhar no Photoshop me ajuda bastante nesse sentido. E também, assim, esse foi o primeiro livro que eu trabalhei com colagem. Eu sabia que eu queria trabalhar com colagem, mas eu
sabia exatamente o que eu estava fazendo, então eu lembro que, assim, quando eu comecei a trabalhar nessas ilustrações, eu eu consultava bastante o diretor de arte, meio que perguntava: "Ai, tá legal? Você acha que tá combinando com o restante? Tá trazendo uma unidade para o livro ou você acha que tá meio que quebrando o tom dos outros elementos?". Então, ter esse auxílio do diretor de arte, do designer, realmente me ajuda muito, muito, a trabalhar no projeto inteiro. Então, essa foi outra ilustração. Essa foi a primeira ilustração que eu colori do livro inteiro. Eu lembro que eu mudei muito essa ilustração, esses elementos mudaram bastante, assim. Tinha uma hora que eu fiz folhas em colagem, uma outra hora eu fiz as flores em colagem, depois eu resolvi desenhar as flores. Então foram pequenas mudanças, mas como vocês podem ver, não é tão diferente do meu rascunho, inicial. Então a ideia central estava toda lá. Talvez a técnica que eu usei para colorir cada elemento mudou e eu fui fazendo ajustes ao longo do processo, mas o conteúdo da página não mudou. Como vocês podem ver aqui na página anterior, eu não incluí o texto, porque eu realmente só estava fazendo as ilustrações. E aquela outra página eu usei uns peixinhos. Eu lembro que esse peixe vermelho aqui era de outra cor, e eu mudei a cor para poder meio que balancear o vermelho ali da planta que a gente tem perto da sereia. Então foram pequenos ajustes para poder fazer os elementos da colagem funcionar como um todo. Mas foi um processo difícil, mas bem divertido e é algo que eu tenho tentado incorporar cada vez mais nos meus trabalhos, porque eu acho que traz, uma diversidade maior, o interesse maior também do leitor de tentar decodificar todos esses elementos, então apenas agrega visualmente a imagem. Então, para essa capa, eu não fiz muitas opções, por um motivo simples, eu fiz essa opção e era uma ideia muito clara que eu queria uma capa, assim, com a avó e a menina, centralizadas, contando histórias, e meio que ter o texto envolto desses elementos que a gente vê ao longo do livro, mas sem priorizar nenhuma das histórias. Então, quando eu apresentei esse rascunho, a editora, assim, abraçou logo de cara a ideia, então eu não precisei fazer muitos rascunhos para poder esse ser aprovado, mas isso é uma raridade, geralmente não acontece. Geralmente eu tenho que fazer pelo menos uns 3 rascunhos antes de achar, o rascunho final para capa, mas esse ficou todo mundo muito feliz de cara. Eh depois eles me passaram os elementos que entraram do design da capa, né, do tipo do código de barras, do logo da editora, etc, etc. Essa não foi a tipografia final da capa também, eu só coloquei aí para eles terem uma ideia que tem espaço suficiente para colocar esse texto. Então, como vocês podem ver aqui na sinopse do livro também não tem nada escrito, é só um monte de palavras inventadas e não tem a orelha do livro também. Então essa foi a ilustração final, então todos os elementos coloridos, tinha alguns elementos também em colagem, como as cartas, para trazer esse aspecto da ilustração também para a capa e ficar claro que vai ter no interior do livro. Então também manter também a mesma paleta de cores, mesma linguagem, tudo que remetesse à história que a gente tem no interior. E aqui foi a capa já com todos os elementos montados, e essa parte do design da tipografia também não foi comigo, foi com o pessoal da HarperCollins, e eu gostei muito do trabalho que eles fizeram, assim, não dá para ver pela capa, mas no interior eu acho que eles brincaram bastante com a tipografia de um jeito que ficou muito legal, e muito diferente, assim, dos outros livros que eu já trabalhei. Aqui é só um protótipo para vocês terem uma ideia de como vai ficar o livro final. Eu ainda não recebi a minha prova gráfica, mas o que eu já recebi é que quando você está trabalhando no livro, às vezes, o que a editora faz para garantir que as cores da sua ilustração no Photoshop ou em qualquer outro software seja igual às cores que vão ser impressas, 2 opções: ou eles mandam o perfil gráfico
daquela impressora, então eles mandam o perfil, pedem para você incorporar no Photoshop, dizem assim: "Ah, vai ser impresso em CMYK tal cores, você precisa que usar essa mesma definição na imagem para poder imprimir perfeito no final". Então você ajusta de acordo com o que eles pedirem, e se você não souber como fazer isso, é só dizer: "Gente, não tem vergonha nenhuma. Gente, não sei como fazer isso, vocês podem me mandar um passo a passo?". E geralmente eles mandam, assim, sem problemas. Eu já perguntei e ninguém nunca me disse: "Ah, que você é muito burra, não vou mais trabalhar com você". Não tem nenhuma vergonha em perguntar esse tipo de informação, porque às vezes é conhecimento técnico que uma pessoa que trabalha na gráfica tem e que o ilustrador não tem. Uma coisa super simples. Ou, às vezes, o que eles mandam é, eles imprimem todas as ilustrações e eles mandam uma prova gráfica para você, ou seja, mandam a ilustração impressa por correio do jeito que ela vai sair na final. Então, às vezes, eles mandam em papéis diferentes, em gravaturas diferentes, em tipos de impressão diferentes, para você escolher qual que você achou melhor. Isso é um pouco mais raro de acontecer, mas já aconteceu. Nesse caso, eles me mandaram, a vez que eu trabalhei com a Companhia das Letras, eles também me mandaram. Então, assim, acontece. É raro, mas acontece. E eu não sei, assim, e você também pode pedir, assim, o máximo que você vai receber ou não, tipo: "Ai, não vai dar para mandar o material impresso para você, talvez a gente pode trabalhar de outra forma", mas às vezes eu pergunto se existe essa possibilidade, só para eu ter certeza, assim, que as cores que eu estou trabalhando ao longo do livro vão ser as mesmas cores que vão sair no final da impressão. Porque eu tenho certeza que todo mundo, ao longo do processo do livro, quer ter certeza que esse vai ser o melhor livro possível, da melhor forma entregue possível também. Eh, o que mais? Muito obrigada, esse foi todo o case e o estudo que eu resolvi mostrar para vocês. Mas em questão de entrar no mercado de trabalho, como eu começo a trabalhar com livros infantis? Eu acho que o principal é leia bastante livros infantis, saiba quem está publicando livros infantis, quem são os autores e ilustradores que estão publicando com frequência livros infantis, ou seja, é importante saber o nome de editoras. Geralmente, quando eu estava começando, a buscar trabalhos nesse mercado, eu fiz uma lista, assim, de todas as editoras, de nomes de editores. Eu entrava no site das editoras e procurava: quem é o diretor de arte, da Companhia das Letrinhas? Quem é o editor de arte da editora Biruta, da editora FTD? Então, assim, é um processo chatinho, porque requer pesquisa e requer tempo, mas todas as informações estão disponíveis no site das editoras. Se não estiver disponível no site, o que você pode fazer é ir numa livraria, ir numa biblioteca e pegar livros publicados por essas editoras e olhar na parte da folha de rosto, que tem toda a informação catalográfica, e ver quem é o editor desse livro, quem é o diretor de arte. Geralmente todos esses nomes estão listados, o nome do designer também geralmente está listado. Então é bom assim fazer, não precisa ser uma planilha do Excel, se você quiser, melhor. Mas se você fizer uma lista de nomes assim no Word, de pessoas que trabalham dentro dessas publicações já ajudam, porque a partir daí você começa a buscar ou o e-mail da pessoa, ou o site da pessoa, formas de como é, entrar em contato com essa pessoa. Outra coisa, você tem um livro, você tem um projeto de livro, você tem todas as ilustrações prontas, o texto pronto, e você quer publicar esse livro através de uma editora. O que você precisa fazer? Entrar no site das editoras que você acha que parece com a linha editorial desse livro, ou seja, editoras que você admira, que você gostaria de trabalhar com elas, mas também editoras que têm um catálogo semelhante. Por exemplo, se a editora Darkside, eles têm um selo infantil, mas esse selo infantil deles, eles geralmente escolhem histórias que são mais assustadoras, não assustadoras, né, porque são para crianças, mas histórias, assim, que tem esse elemento fantástico, elementos de terror, elementos de suspense. Então talvez não seja o melhor selo para você mandar um livro
educativo, entendeu? Então buscar editores que tenham interesses semelhantes ao livro que você está querendo publicar. E a partir disso, você vai no site de cada editora e busca, geralmente eles têm uma aba só para uma seção, como, enviar um original para nós. Nós estamos aceitando originais nesse momento. Então procurar essas informações no site da editora. Por quê? Às vezes eles não estão aceitando nenhum manuscrito novo. Às vezes eles têm uma forma específica de como mandar o material para a editora. Às vezes eles querem o livro todo impresso, às vezes eles querem o livro só em PDF, às vezes eles querem por e-mail. Então é importante entrar no site de cada uma das editoras, meio para você ter uma noção de como enviar e apresentar esse material da melhor forma possível. Eu acho que assim, essas são as principais dicas que eu tenho para dar. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algo novo, acompanhando um pouco do meu processo, ilustrando esses livros. E é isso, muito obrigada. Tchau!